eu posso perceber que a cada dia pessoas cada vez mais novas, cada vez mais jovens estão se assumindo, né, pertencente à classe LGBTQIA+, né? E como a igreja vai tratar isso? Estamos vivendo uma época onde as pessoas elas estão assim tendo muita dificuldade de lidar com certas situações, né, com certos conflitos. A Bíblia Sagrada ela fala a respeito de alguns pecados que são consideráveis abominação ao Senhor, né? A Bíblia ela nesse aspecto ela é clara, né? Definindo algumas atitudes que nós, seres humanos, cometemos que são abominação, né, aos olhos de Deus. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é que no original hebraico, né, a palavra abominação ela tem um significado de repugnância, de algo assim que causa asco, que você quer afastar, que você quer rejeitar, que você não quer que faça parte da sua vida e etc. Algo assim que realmente você se rejeita de todas as formas, né? Como diz no texto aqui, é algo realmente repugnante, né? Algo repugnante. E um pecado que a Bíblia fala que é abominação ao Senhor, é o pecado de homoafetividade, né? O ato, a prática da homoafetividade, melhor dizendo. E por causa disso, muitos cristãos têm tratado, né, essa classe de pessoas, né, a classe LGBTQIA+, como se fosse até mesmo uma sub-raça, né? Não são, mas são tratados muitas vezes como se fossem uma sub-raça, uma classe inferior, né? Uma classe a parte da humanidade, né? Como se fosse assim, existem os homens, as mulheres e existem o pessoal do movimento, né, LGBTQIA+. E isso é algo assim que tem me incomodado bastante. Primeiramente pela atitude extremamente ofensiva da igreja, né? Que é algo assim que eu vejo ser, de certa forma, contrário às Escrituras. E uma outra coisa também que me incomoda é que percebe-se que a igreja não está sabendo como tratar, né, essa realidade. A gente vive num mundo pós-moderno, né, e a pós-modernidade ela trouxe muitas mudanças, né, mudanças de paradigmas de uma forma assim bastante acelerada, e percebe-se que tem sido difícil acompanhar todas essas mudanças, tem sido difícil assimilar, até mesmo assimilar todas essas mudanças. E a verdade é que a classe LGBTQIA+, ela tá aí, é uma realidade e eles vieram para ficar. E são pessoas que eu acredito que vão crescer, né, em termos de número, né, em termos numéricos, é uma classe que vão crescer cada vez mais. Eu posso perceber que a cada dia pessoas cada vez mais novas, cada vez mais jovens estão se assumindo, né, pertencente à classe LGBTQIA+, né? E como a igreja vai tratar isso? Como a igreja trata isso? Como a igreja lida com essas questões, né? Geralmente o cristão que não aprova, né, que rejeita a prática homoafetiva, ele se baseia principalmente num texto do Antigo Testamento, né, que se encontra lá em Levítico 18:22, que diz assim: com homem não te deitarás, como se fosse mulher,
é abominação. Isso no Velho Testamento, né? Tem um texto também no Novo Testamento que fala a respeito da homoafetividade, que é Romanos 1:27, que diz assim: da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens. Por esses dois textos, já dá para a gente ter uma noção que realmente Deus ele rejeita essa prática, né? Ele não aprova, não aprovava no Velho Testamento e não aprova no Novo Testamento. Mas a grande questão é, tudo bem, Deus ele não aprova, mas o que iremos fazer? O que o cristão pode fazer em relação a isso? Como o cristão pode se posicionar em relação a isso? E até mesmo uma pessoa que pertence à classe LGBTQIA+, que deseja ter um encontro com Cristo, que deseja viver uma vida de fé, como ele também pode se posicionar? Uma coisa que muitas vezes eu percebo é que a igreja ela tem tratado a classe LGBTQIA+, como se fosse um câncer, né? Como se fosse um câncer dentro da sociedade. E não são. De fato, a classe LGBTQIA+, não é um câncer dentro da sociedade. Eu quero ressaltar aqui que a igreja ela enfatiza bastante a questão da família tradicional, né? Porém, ao meu ver, a família tradicional ela foi sendo desconstruída com a pós-modernidade. Ela vem sendo desconstruída dia após dia, mês após mês, ano após ano. Eu falo pela minha experiência própria que a maioria das mulheres adultas que eu conheço, com uma certa idade assim, melhor dizendo, pessoas que nasceram por volta do ano 2000, um pouco antes, né? Até mesmo pessoas com mais idade, a maioria, grande parte, são mulheres assim que são mães solos, né? São mães solos. E muitas famílias que ainda são daquela forma tradicional, pai, mãe e filhos, e quero deixar aqui claro, tradicional no sentido de héteros também, são famílias disfuncionais. Você vê assim conflitos e desentendimentos e brigas descabíveis, uma situação assim alarmante que você percebe que tem algo errado, tem muita coisa errada. Então, ou a família é disfuncional, né? As famílias modernas têm entrado por esse caminho de se tornarem uma família disfuncional, ou muitas vezes uma família, se por assim podemos dizer, é constituída de mães solos, que é aquela mãe que assume os filhos sozinhos, porque não tem o apoio do marido, não tem o apoio do pai da criança, e ela tenta tocar o barco da forma como ela acha melhor, como ela consegue. E por que eu digo que a família tradicional ela tem sido desconstruída? Porque é só você olhar ao redor, são pouquíssimas as famílias que você enxerga dentro da família, né, como constituição, um homem, uma mulher e os filhos, todos juntos, e héteros. Muitas vezes, se tem pai, tem mãe, tem filhos, de repente a mãe se assume lésbica, o pai se assume gay, ou o filho se assume gay, ou lésbica, ou pertencente a alguma classe, pertencente a uma ramificação, né, da classe LGBTQIA+. Então você percebe que o tradicional já não é tradicional há muitos anos. Porém, eu percebo que a igreja não enxerga isso. A igreja, ela em vários aspectos, ela meio que está vivendo um conto de fadas, onde a realidade é totalmente oposta. A realidade é totalmente oposta àquilo que ela idealiza. Eu acredito sim
no projeto da igreja. Eu acredito que Deus, ele sabia o que ele estava fazendo quando ele constituiu a igreja através dos apóstolos no primeiro século. Porém, a gente, ao longo desses anos, né, ao longo desses 2000 anos, vem perdendo a identidade. O corpo de Cristo vem perdendo a sua identidade de luz do mundo e sal da terra. E muitas vezes a igreja ela tem tido uma postura tão maligna, tão perversa, que muitas vezes se equipara às pessoas que não têm Cristo, às pessoas que não têm Deus. E isso é algo que, ao meu ver, é algo que é terrível, né? Algo que é extremamente complicado. É complicado porque muitas vezes as pessoas querem manter as aparências, né? A igreja, falo isso sem medo de errar, a igreja brasileira ela viveu uma fachada durante muitos anos, porém agora com as redes sociais, com o advento da internet, né, os escândalos estão aí. E eu não acredito que os escândalos estão aí porque hoje em dia as pessoas estão fazendo mais coisas erradas dentro da igreja. A diferença é que hoje em dia é mais fácil de descobrir. Justamente por causa da internet, da tecnologia, celulares, smartphones, né? Então, hoje em dia tudo é filmado, tudo é gravado, tudo você tira foto de tudo. Então ficou, de certa forma, fácil você ver um erro e você registrar esse erro e jogar na internet para as pessoas ficarem sabendo. E aí é o que a gente tem visto, né? Os inúmeros escândalos, infelizmente. Ao meu entender, o ponto principal é que a maioria das pessoas, principalmente os cristãos, não conhecem a sua real condição em relação a Deus. Eu não vejo a classe LGBTQIA+, como o monstro da sociedade, ou o patinho feio da sociedade, não. Muito pelo contrário. Eu entendo que o mal da sociedade, o mal da humanidade sempre foi e sempre vai ser o pecado como um todo, o pecado na mente, o pecado no coração, o pecado nas palavras, o pecado nas atitudes, o pecado nas intenções, sempre foi. Jesus ele morreu para o pecado, para os pecados do mundo, né? Para os pecados das pessoas neste mundo. Então a gente entende que Cristo ele tem essa postura, né? Essa postura de se sacrificar pelo pecado da humanidade. E Jesus não morreu por pecado X ou Y. Jesus não morreu por uma pessoa ou por outra. Ele, no momento em que ele foi para a cruz, ele abraçou a todas as pessoas, independente do pecados que elas cometam. E é aí que eu percebo que nesse ponto a igreja ela tem tido dificuldade de assimilar essa verdade do Evangelho. Em Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 3:10-12 diz assim: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se injustamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Olha que palavras duras, né? As palavras do apóstolo Paulo são duras quando ele diz assim: olha, a humanidade está condenada. O que esses textos aqui dizem é: a humanidade está condenada. E a única forma da humanidade sair dessa condição de condenação, de julgamento eterno, de juízo eterno, é reconhecendo a Cristo. Mas é claro que reconhecer a Cristo vai muito mais além do que simplesmente, como algumas pessoas acham, levantar a mão para o céu e dizer eu aceito Jesus. Ou frequentar uma igreja, né, um templo no caso, ir num templo religioso uma vez por semana ou várias vezes na semana. É muito mais do que isso. Um ponto que eu gostaria de ressaltar, ainda falando da questão da classe LGBTQIA+, é que assim,
As pessoas acham que abominação a Deus é uma afetividade, de acordo com aquele texto do Velho Testamento. Porém, em um outro texto do Velho Testamento, também diz que a arrogância é abominável a Deus. Provérbios 16:5 diz assim: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Olha que palavra forte. O arrogante, aos olhos de Deus, é abominável. E se você for analisar no original hebraico, a mesma palavra abominável utilizada aqui também foi utilizada naquela outra passagem, onde Deus diz que o homem não deve se deitar com outro homem como se fosse mulher. Então, para Deus, abominação envolve muitas atitudes, não é simplesmente uma ou outra. E eu não ousaria classificar pecado, porque eu entendo que Jesus ele é poderoso para perdoar qualquer pecado e restaurar a alma de uma pessoa. Então eu não seria ingênuo a ponto de dizer, tal pecado é mais grave, tal pecado é menos grave. Porque Deus, ele conhece o coração do ser humano. Deus, ele conhece as consequências de uma atitude. Muitas vezes você toma uma atitude negativa hoje e você não sabe as consequências daquilo. De repente você nem faz ideia do tanto de pessoas que você feriu, do tanto de pessoas que você machucou, do tanto de pessoas que você traumatizou, você nem tem consciência. E aí você pensa assim, eu tô bem, mas na verdade você não tá. Deus, ele sabe o que você fez, por que você fez e as consequências do que você fez. E o quanto você pode ter impactado negativamente uma pessoa ou muitas pessoas por causa de uma atitude pecaminosa. Aqui em Provérbios está dizendo que a arrogância é abominável. E eu acho curioso porque muitas vezes o cristão ele é extremamente arrogante. O cristão ele é extremamente arrogante porque ele acredita que ele foi escolhido por Deus, que ele foi salvo porque ele é bom, porque ele é justo, porque ele é perfeito, porque ele não erra, quando na verdade a palavra de Deus diz que a salvação é pela graça. Se é pela graça, então não é pelos nossos méritos. Não há mérito em ser salvo. Quando você é salvo, a atitude deveria ser de agradecimento. E é por isso que o autor de Provérbios ele diz assim, a arrogância é abominação aos olhos de Deus. E aí muitas vezes, na intenção de você querer ir contra o pecado alheio, você acaba cometendo outro pecado, que é o da arrogância. Certa vez eu vi um pastor dizendo algo que eu achei assim fantástico. Ele disse, o ser humano sempre acha que o pecado do outro é menor. Por exemplo, o alcoólatra ele fala assim, eu bebo, mas eu não sou drogado. Eu bebo, mas eu não uso drogas. Aí vem o drogado e diz assim, eu sou drogado, mas eu nunca roubei ninguém. Sou um cara honesto. Aí vem o cara que rouba, não, eu roubo, já roubei muitas vezes, mas não sou violento. Não sou violento, nunca agredi ninguém. Aí vem o violento e diz, não, eu sou violento, eu sou agressivo, mas eu nunca deixei faltar nada dentro de casa. Aí vem aquele que nunca deixou faltar nada dentro de casa e diz assim, eu sou uma pessoa que nunca deixei faltar nada dentro de casa, mas tudo bem, eu gosto de mentir. Eu minto, falo umas mentirinhas e tal, engano aqui, engano ali, mas eu sou a pessoa que nunca deixei faltar nada em casa. Então eu não sou um mentiroso. Na verdade eu sou melhor, eu sou um homem virtuoso, eu cuido da minha família. E aí você percebe a bola de neve que é o ser humano tentando se justificar perante ele mesmo e perante Deus. E eu digo perante Deus apenas como uma forma de expressão, porque não tem como você se justificar perante Deus. Deus é perfeito no seu juízo. Então, quando ele disciplina com perfeição, ele disciplina com conhecimento de causa,
Um outro provérbio também diz algo muito curioso, né? Provérbios 6, 16 ao 19, que diz assim: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. É algo bastante revelador. Deus diz que essas 6 atitudes ele odeia e que a 7ª atitude ele abomina. Deus, ele odeia olhos altivos, que é o que eu estava falando minutos atrás. Arrogância. Olhos altivos é aquela pessoa que olha de cima para baixo, né? Com um olhar de superioridade. Deus odeia esse tipo de atitude. Língua mentirosa. Quantas pessoas cristãs que você conhece que muitas vezes não mentem? Ou que são arrogantes, que possuem olhos altivos? Mãos que derramam sangue inocente. Quantas pessoas muitas vezes são mortas ou vivem em uma situação de desgraça, talvez não porque alguém fez algo direto, mas por causa de uma forma indireta de ação. Por exemplo, um político que tem condições de beneficiar a tua cidade, o teu estado, o teu país. Se ele tem essa consciência e não põe em prática esse ato de bondade, esse ato de justiça, esse ato de provisão e esse ato também de corresponder àquilo que é direito dos cidadãos, ele derrama sangue inocente. A pessoa que sofre na favela, a pessoa que sofre por falta de recurso, a pessoa que sofre e é maltratada por falta de condições. Se você tem a possibilidade de ajudar e você não ajuda, é como se você estivesse derramando sangue inocente. Porque se aquela pessoa vir a sofrer um dano grave ou até mesmo falecer por falta da sua ajuda, indiretamente, o sangue dela é sobre você. A palavra de Deus, ela é muito clara quando ela começa a revelar a natureza do ser humano, começa a revelar o quanto nós somos impotentes e o quanto nós somos limitados em nossas atitudes. Coração que maquina pensamentos perversos. Quem nunca já não maquinou um pensamento perverso? Quem nunca não ludibriou, não maltratou, não usou de má fé com alguém, sendo cristão ou não? Eu, muitas vezes na minha vida, eu tive pensamentos perversos. Não perverso a ponto de, sei lá, querer matar uma pessoa. Não nesse sentido. Mas muitas vezes se aproveitar dos outros, agir com você planeja, né, uma forma de se dar bem às custas do outro. Quantos donos de empresa, quantos chefes, quantas autoridades, quantas pessoas que muitas vezes sabem que estão oprimindo e maltratando e ainda assim continuam agindo da mesma forma. Pensamento perverso. Pés que se apressam a correr para o mal. Quantas vezes eu fui convidado para fazer algo errado e eu aceitei? Quantas vezes eu convidei alguém para fazer algo errado? Quantas vezes você convidou alguém ou te convidaram e você foi? Se você tem pressa para fazer o mal,
seja o mal para uma outra pessoa ou para si mesmo, saiba, Deus odeia esse tipo de atitude. Testemunha falsa que profere mentiras. Mentira, muitas vezes, é uma coisa tão natural para algumas pessoas que eu diria que já se tornou um quadro crônico, né? A pessoa, ela mente tanto que ela mesma começa a acreditar na própria mentira que ela diz. E Deus, ele diz assim, que ele odeia esse tipo de coisa. Deus odeia esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento, essas posturas. E por fim, o que semeia contenda entre irmãos. Se existe uma coisa que tem crescido através da internet, através das redes sociais, são contendas entre irmãos. E Deus disse que ele abomina. Deus abomina pessoas que semeiam contenda entre irmãos. Sabe o que é isso? É crente brigando com crente. É cristão querendo ver a desgraça do outro cristão. É cristão querendo passar rasteira no outro cristão. É cristão difamando o outro. Essa mesma palavra, abomina, é a mesma expressão no original hebraico daquele outro texto que nós lemos, que Deus diz que ele abomina o homem que se deita com outro homem como se fosse mulher. Por que eu estou tocando nesse assunto? Por que eu estou falando tudo isso? Para mostrar que para mostrar que a homoafetividade, ela não é o mal do século, ela não é o câncer da sociedade, ela não é o calcanhar de Aquiles da igreja, não. A homoafetividade é apenas um pecado entre tantos outros que um ser humano pode cometer. Falando sobre homoafetividade, eu acredito, eu tenho uma visão bem simples, talvez até simples demais, a respeito da homoafetividade. Eu vejo a homoafetividade de que forma? O ser humano, no momento em que ele pecou, né, me refiro a Adão e Eva, no momento em que Adão e Eva pecaram e foram rejeitados por Deus, o mal entrou no coração do ser humano. E junto com o mal entrou todo tipo de coisa ruim, doença, aflições, angústias, dificuldades, né, para adquirir o próprio sustento, né? De um modo geral, a vida se tornou difícil. É isso. No momento em que o homem pecou perante Deus, né, Adão e Eva, o pecado, ele entrou no mundo e o ser humano já nasce com essa natureza pecaminosa, já nasce com essa inclinação para o mal. A diferença é que essa natureza pecaminosa vai se manifestar de formas diferentes em cada um. Por exemplo, uma pessoa pode ter inclinação para uma afetividade, o outro pode ter inclinação para mentira, o outro pode ter inclinação para roubar, o outro pode ter inclinação para enganar, o outro pode ter inclinação para pecados sexuais, adultério, prostituição, e assim vai. A homoafetividade, ela não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas tentam impor, né? Muitas vezes os cristãos impõem, como se, por exemplo, o pecado da prática homoafetiva fosse algo terrível para Deus. E o que mente, Deus não se importa. O que rouba, Deus não se importa. O que adultera, Deus não se importa. O que engana, Deus não se importa. Não. Para Deus, tudo é pecado. É como foi lido anteriormente. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se todos pecaram, quer dizer,
todos estão na mesma condição de dependência de Deus. Como assim dependência de Deus? Sem Jesus Cristo, sem o intermédio de Jesus Cristo, sendo aquele que salva a tua alma, que salva a tua vida, você é uma pessoa que está rejeitada por Deus. Muitas vezes as pessoas popularmente dizem assim, né? Aos olhos de Deus somos todos filhos, né? Somos todos filhos aos olhos de Deus. Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que todo ser humano é criação de Deus. Somos criação de Deus. Porém, só é reconhecido como filho de Deus aquele que aceita Jesus. E quando digo aceita Jesus, eu me refiro a querer viver uma vida com Cristo baseada num discipulado contínuo. O que é discipulado? É você buscar, praticar e se tornar semelhante ao seu mestre. É como um aluno que sonha ser um professor. O discípulo de Cristo, ele deve sonhar viver uma vida de tamanha comunhão com Deus a ponto de ficar o mais perto, o mais próximo, parecido com Cristo. O mais parecido com Cristo que ele puder. Seja no que ele pensa, seja no que ele fala e seja no que ele faz. Num outro texto, 1 Coríntios 6, 9 ao 10, diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar. Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Olha uma outra lista aí, onde Deus ele fala claramente que existem muitos pecados que o ser humano pode cometer. Que a homoafetividade é apenas um deles. Veja bem, eu não quero minimizar a prática da homoafetividade como pecado. O que eu quero é deixar claro que, como ser humano, todos nós temos as nossas lutas internas. Todos nós, como seres humanos, lutamos contra a nossa natureza carnal, a nossa natureza pecaminosa, que nos impulsiona, que nos empurra para fazer aquilo que não agrada a Deus. Aqui o apóstolo Paulo ele deixa bem claro: os perversos não herdarão o reino de Deus. Imorais não vão herdar. Idólatras. Muitas vezes as pessoas pensam que a idolatria no Brasil é sinônimo de catolicismo. Porque os católicos são idólatras. Não é bem assim, não. Eu quero te esclarecer que idolatria, à luz da Bíblia, significa você tirar Deus do seu lugar de primazia e colocar outra coisa ou outra pessoa. Tem muita gente que idolatra pai, tem gente que idolatra mãe, tem gente que idolatra filhos, tem pessoas que idolatram o carro que tem pessoas que idolatram a casa que tem, o trabalho que possui, idolatra artistas, idolatra famosos, idolatram pastores, idolatram líderes religiosos, idolatram cantores, tem pessoas que idolatram a chefia no trabalho. Idolatria é você tirar Deus do lugar de primazia, do seu devido lugar de ser o primeiro na sua vida. A partir do momento que você não consegue mais enxergar Deus como primeiro e começa a colocar outras coisas ou outras pessoas em primeiro lugar na sua vida, você já está praticando a idolatria. Aqui o escritor fala de adúlteros. Quantos escândalos de adultério têm surgido cada vez mais aí nas redes sociais, né? Tem se falado muito de adultério, infelizmente, no meio evangélico, dentro da igreja, né? Ladrões, escândalos de roubo de dinheiro e arrombo financeiro e que metem a mão ali em dinheiro que não é devido. Avarento. A Bíblia diz que o avarento não vai entrar no reino do céu. E a avareza, muitas vezes, nos dias de hoje, é vista como qualidade.
Eu acredito que todo ser humano deseja ter o melhor. Querer ter o melhor, querer ter melhores condições, querer viver de uma forma mais acessível, com maior conforto, não é errado. Não é errado ser rico, não é errado ser próspero financeiramente, mas quando a razão da sua vida se resume unicamente em dinheiro, até mesmo em detrimento da desgraça alheia, isso é avareza. E a avareza é um pecado grave, onde o apóstolo diz que o avarento não vai herdar o reino do céu. Alcoólatras. Quantas pessoas que por causa do alcoolismo vivem entrando em conflito, brigas e causando confusão na família, parentes, amigos, vizinhança. O alcoólatra, ele é uma pessoa que ele com certeza precisa de ajuda, né? Eu vejo o alcoólatra como uma pessoa assim que já perdeu totalmente o seu domínio próprio, né? Perdeu totalmente o equilíbrio para viver uma vida saudável. É uma pessoa que precisa de ajuda, precisa de apoio, precisa de acolhimento. E se a pessoa se entregar ao alcoolismo e as consequências do que o alcoolismo pode trazer, a Bíblia também diz que ele será rejeitado. Caluniadores. O que mais tem surgido nas redes sociais em geral, na internet como um todo, é fake news. E muitas dessas fake news são ditas, né, são pronunciadas por cristãos, por evangélicos. Muitas vezes a pessoa nem sabe se é verdade tal informação que chegou até ela e ela já sai divulgando porque ela quer views, porque ela quer inscritos, porque ela quer atenção, porque ela quer seguidores. Não tá nem aí se vai desgraçar, se vai destruir a vida de alguém por uma calúnia, por uma mentira. Paulo diz, não vão herdar o reino dos céus. Trapaceiro. Quem nunca conheceu um crente caloteiro? Quem nunca? Quem nunca conheceu? Não precisa nem discorrer sobre esse tema, né? Sobre esse ponto. Quem nunca conheceu um cristão trapaceiro? Paulo diz que não vai herdar o reino do céu. Você percebe como a abominação aos olhos de Deus é muito mais abrangente do que a gente imagina? É muito mais abrangente do que a gente percebe? Todos nós necessitamos de Cristo. Todos nós necessitamos do Espírito Santo habitando em nossas vidas. Sem o Espírito Santo em nossas vidas, não há como a gente prosseguir com uma vida saudável nessa terra. João 14, 21 diz assim, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é a quem me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Essas palavras são do próprio Jesus Cristo, né? E aqui Jesus ele deixa claro que amar a Deus, amar a Jesus Cristo, é também obedecer. É também obedecer. Tem muito cristão que acha que é cristão, ou melhor, tem muitas pessoas que se acham cristãos porque um dia levantaram a mão e disseram eu aceito Jesus. E depois começaram a frequentar um templo religioso uma vez por semana ou algumas vezes. Isso não é ser cristão. Ser cristão é você desejar viver tudo aquilo que Deus te orienta para que você viva. É como um pai que chega para o filho e diz assim, meu filho, não põe a mão no fogão, né? No fogão quando o fogão estiver ligado, porque você pode se queimar. Não encosta na parte de cima do fogão, né, na chapa, ali, porque você pode se queimar. Ou então, aquela outra orientação, né, você não pode colocar a mão na tomada, né. Qual é a criança que nunca desejou colocar a mão na tomada? E aí o pai vai e fala na tomada na parede, o pai vai e fala, meu filho, não faz isso.
Por que que Deus está dizendo não faça isso? Porque Ele é chato? Porque Ele não gosta de você? Porque Ele é um estraga-prazer? Não, porque Ele sabe que a consequência daquelas atitudes é a destruição da sua alma. Primeiramente, você pode correr o risco de morrer fisicamente e ser rejeitado por toda a eternidade. É muito importante a gente entender que as orientações de Deus é visando o seu bem-estar como ser humano. A gente precisa tirar esse estigma de que Deus é o pai chato que nos proíbe de fazer tudo que é legal. A gente não pode pensar assim. Se você é cristão, não pense dessa forma. E se você não é cristão, busque conhecer mais a fundo a palavra de Deus, principalmente a Nova Aliança, o Novo Testamento, e entender que a vida cristã pode sim e deve ser alegria. A Bíblia fala que a alegria é uma característica do fruto do Espírito. Em outra passagem, Paulo ele diz que o reino do céu é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, se há alegria, como que eu posso viver carrancudo e de cara fechada constantemente com Deus? Para finalizar, então, qual é a solução para a nossa natureza pecaminosa? Eu falei aqui da classe LGBTQIA+, eu falei aqui dos inúmeros pecados que um cristão pode cometer e que toda a Bíblia deixa claro que a gente deve evitar certas práticas. Eu sei que como ser humano a gente pode errar, a gente pode falhar, a gente pode tropeçar, mas o primeiro ponto é você desejar viver a vida com Deus. A vida com Deus em amor, a vida com Deus em santidade, a vida com Deus em comunhão com os irmãos. Qual a solução? Qual a solução? O que Deus tem a nos proporcionar para que a gente consiga viver aquilo que Ele mesmo deseja que nós vivamos. 1 Coríntios 6,11 diz assim: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Assim foram alguns de vocês. Aqui o Paulo estava falando de algumas práticas pecaminosas que as pessoas tiveram no passado, mas que agora não tinham sido transformadas. Então ele dá aqui a chave, né? Ele dá a chave de como a gente deve transformar na nossa vida pelo poder do Espírito Santo. Ou melhor, permitir que Deus transforme a nossa vida pelo poder do Espírito Santo. A primeira coisa, somos lavados. O que significa isso? Que Deus ele nos purifica dos nossos pecados. Se você se arrepender de todo o seu coração, Deus ele pode sim e quer purificar você de todos os seus pecados. Santificação. A palavra santificação, ou a palavra santificar, ou santos, na língua original significa separado. Ser santificado significa ser separado. Separado para quem? Para Deus. Separado para quê? Para uma vida de boas ações. Para uma vida de conduta e comportamento que agrada a Deus. Ser santificado nada mais é do que significa ser separado. Algumas pessoas confundem ser santificado com ser glorificado. A pessoa que é santificada, biblicamente falando, ela vai continuar errando. Porque santificação significa ser separado. Agora, glorificação é quando estaremos na eternidade com Deus e receberemos um novo corpo. Na eternidade com Deus, aí sim seremos perfeitos. Teremos um novo corpo, uma nova mente, um novo coração. Seremos transformados 100% do alto da cabeça à planta dos pés. Mas enquanto estivermos nessa terra, enquanto estivermos desse lado do sol, você... À luz da Bíblia, como cristão você é santificado, mas isso significa apenas que você foi separado, não que você é perfeito. E por fim, justificado. O que é justificação? A justificação pela fé é uma das doutrinas mais pouco divulgadas, né, ensinadas na igreja atual.
A justificação pela fé é você reconhecer Jesus Cristo como aquele que te faz justo perante Deus. Eu costumo dizer que na cruz houve uma troca santa, uma troca perfeita. Jesus morreu pelo pecado que era para recair sobre mim, e a justiça perfeita de Deus passou a vir sobre mim. O meu pecado foi para Jesus e a justiça perfeita de Cristo veio para mim. E hoje Deus ele pode olhar para mim como filho e me reconhecer como uma pessoa justificada, ou seja, aceita. Eu passo a ser aceito por Deus no momento em que eu sou justificado pela fé. Então, somos lavados, somos santificados, somos justificados. E eu quero deixar uma mensagem final para você que pertence à classe LGBTQIA+. Eu peço perdão em nome da igreja por muitas vezes que você foi maltratado, você foi escorraçado, você foi motivo de chacota, você foi zombado, você foi tratado com preconceito pelo fato da sua postura, pelo fato do seu comportamento. Eu acredito que existem muitas pessoas que pertenciam à classe LGBTQIA+, se tornaram cristãos e vão viver a vida inteira lutando contra suas inclinações. Não se engane, o fato de você se tornar um cristão não significa que o desejo homoafetivo vai desaparecer. Em algumas pessoas desaparece, em outras não. Seria a mesma coisa que dizer, por exemplo, eu sou hétero. Eu nunca deixei de gostar de mulher. Eu olho para uma mulher bonita e penso, nossa, que mulher bonita, que mulher atraente. É claro que eu não posso alimentar esse desejo, porque aí já entra no pecado do adultério em pensamento, como disse Jesus, né? Jesus disse que se a gente olhar para uma mulher com pensamento impuro, a gente já vai ter cometido adultério com ela. Então eu não posso alimentar o desejo hétero que existe em mim. Mas esse desejo, ele existe e vai continuar existindo até o último dia da minha vida. Então, saiba de uma coisa. Você que deseja ter um encontro com Cristo, você que deseja viver uma nova vida com Cristo, você que deseja, nas palavras de Paulo, ser lavado, santificado e justificado, busque a presença de Deus. Eu não estou aqui dizendo para você pertencer a qualquer denominação, a qualquer igreja. É bom que você faça parte, sim, de uma comunidade cristã, porque na comunidade cristã é onde você vai aprender sobre comunhão e é onde você vai aprender também sobre servir ao outro, né? É impossível você amar a Deus, amar o próximo e não estar envolvido com o próximo, né? Não tem como você praticar o mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e você fica preso dentro de casa. Então, a igreja existe como comunidade, como cristandade, como povo de Deus, para que você faça parte. A igreja é a tua família da fé, uma vez que você se torna cristão. Eu repito, eu peço perdão por você que sofreu maus tratos, sofreu calúnia, sofreu indignações, foi difamado por causa da igreja. Isso só mostra que a igreja é como eu mencionei aqui nessa reflexão de hoje, nesse estudo. A igreja é composta de seres humanos. E como seres humanos, o povo de Deus vai falhar. Vai continuar falhando até o último dia de vida. O que a gente não pode é viver na prática do pecado, mas o erro faz parte. Então que você venha a perdoar, que você possa perdoar aqueles cristãos que te maltrataram e que em nome de Jesus o Espírito Santo possa ser luz no teu coração, possa transformar a sua mente e possa mudar a tua história de maneira que você possa viver o propósito que o próprio Deus tem para você.